Paz e graça, todos os irmãos. Mais uma vez estamos aqui, diante da nossa igreja, de todos aqueles que não são da nossa igreja e que estão ouvindo esta mensagem. Amados, é muito bom falar com vocês. Embora a gente não estou vendo vocês, mas vocês estão me vendo. E eu sei que todos vocês estão nesse momento atento para ouvir a palavra do Senhor. Então nós vamos fazer uma oração para iniciar o nosso culto, Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos a Ti agora por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. E a oportunidade que o Senhor está nos dando é de estarmos vivos diante de tantas lutas, diante de tantas batalhas, mas estamos em pé, porque Tu és a vida e o Senhor nos mantém em pé. Por isso agora, Deus, estamos orando por todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem. E que de alguma forma, Deus, o Teu Espírito venha tocar em cada coração, venha tocar em cada irmão, para que o poder do Senhor se manifeste em cada família, em cada vida. Deus, obrigado por tudo que o Senhor está nos oferecendo, porque tudo, absolutamente tudo, vem do Senhor. Coloca os Teus anjos, ó Deus, à nossa volta, e que o Teu Espírito esteja falando, e que Teu Espírito esteja nos ajudando em tudo aquilo que nós precisarmos. Senhor, obrigado, Senhor. Pedimos agora, Senhor, pelo pregador da noite, que o Senhor venha falar poderosamente através do Teu Espírito, para que possamos aprender e que possamos mudar a nossa vida, segundo a Tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo, e te agradecemos. Amém. Amém, amados? Então nós teremos agora a palavra do Senhor. Dou um abração aí para todos os irmãos, Um abração, um beijo, um ósculo santo a todos os irmãos, a todas as irmãs, em nome de Jesus Cristo. E agora vocês vão ficar com o nosso irmão William, e que Deus abençoe a todos. Amém? Logo no fim nós voltaremos a falar. Olá pessoal, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estou aqui nesse local, domingo pela manhã, ao ar livre, e estou gravando essa mensagem que vai ser transmitida a vocês. Alguns talvez perguntem, mas por que gravar? Esse aqui é um local onde eu tenho vindo com uma certa frequência nas últimas semanas. Nesses tempos de pandemia devido ao novo coronavírus, eu tenho vindo aqui com uma certa frequência para falar com Deus, para poder orar, para meditar. E essa mensagem ela surgiu aqui. Então eu espero que daquilo que veio ao meu coração aqui, que possa servir para edificar você aí do outro lado. Eu ia falar você que está comigo aqui agora, mas vocês não estão comigo, não é a força do hábito. É engraçado porque normalmente a gente fica, quando eu falo em público, tem umas 3 ou 4 pessoas que a gente costuma olhar e a gente fica, digamos assim, mapeando as pessoas. E aí a gente olha para saber às vezes se está falando rápido demais, ou se está falando devagar demais, ou se precisa falar mais alto ou mais baixo, enfim, se deve andar, se deve ficar parado. E aqui eu fico olhando para um ponto, que é esse local onde está a câmera, então fica meio esquisito às vezes, Alguém já falou que no outro vídeo eu fiz careta demais. Bom, sei lá. Seja como for, vamos ao que interessa. Deixa eu tirar meu óculos aqui, porque meu óculos é para enxergar de longe, então para enxergar de perto eu preciso tirar. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 29, tá? Evangelho de Lucas capítulo 5, versículo 29. Está escrito assim, ó. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando:
por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles, os discípulos de João e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias sim jejuarão. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Vou colocar aqui de novo. Vamos arrumar tudo aqui. Pronto. Agora tá melhor apoiar para vocês. Que não tô vendo porque vocês não estão aqui. Bom, deixa eu situar historicamente aqui. Nós temos aqui citado no texto os fariseus. E frequentemente a gente vê os atritos entre Jesus e os fariseus. E normalmente nós olhamos para isso e entendemos os fariseus como inimigos, não é? E vemos às vezes, quando a gente quer dizer que uma pessoa é muito fria, né? Quando uma pessoa ela tem dificuldade para crer nas coisas, quando ela tem, quando ela não consegue se empolgar ou se entusiasmar com aquilo que a gente crê, costuma chamar essa pessoa de fariseu. Mas a verdade é que os fariseus, eles surgiram ali no segundo século antes de Cristo, e eles surgem diante de uma dificuldade, porque se a gente pegar mais para trás, lá para 586 antes de Cristo, quando o templo é destruído, quando Nabucodonosor invade Israel, então o povo de Israel é levado cativo, passa a morar fora do seu país, e ali começam a surgir pessoas, já que eles não tinham mais o templo para adorar, começam a surgir os cultos domésticos em Israel. E aí o tempo vai passando, eles voltam do cativeiro, vem o tempo de profeta Ageu, profeta Zacarias, de reconstrução do templo, etc. E ali eles vêm, a história vai seguindo, e quando chega no segundo século antes de Cristo, já sob o domínio do Império Grego, nós vemos que existe um movimento de tentar eliminar a identidade de Israel, ou seja, de fazer com que aquilo que Israel acredite passe a ser eliminado. Então os gregos eles tentam impor a sua cultura, chamada no livro de história de helenização, quando tentam impor à força os costumes gregos. Então aí os povos conquistados, Israel naquela época era um povo conquistado, eles deveriam deixar essas coisas, a sua cultura, a sua religião, o seu idioma, tudo deveria ser tirado. E isso evidentemente causou guerra, causou morte, destruição, porque isso foi feito à força, né? Muita gente morreu. Então no período, você pegar os livros de história 142 e 143 a.C., tem a famosa revolta dos Macabeus, que os Macabeus eram judeus que se revoltaram contra essa tentativa de impor à força os costumes gregos. E ali surgem nesse período os fariseus, porque eles, como eu disse, os cultos eles eram feitos nessa época nas sinagogas. Então o que eram as sinagogas? Eram pequenas, digamos assim, pequenos salões, pequenos locais de reunião, onde as pessoas iam para aprender sobre a lei de Moisés, sobre estudar sobre os livros dos profetas, estudar os ensinamentos, aprender até para ser mesmo alfabetizado, porque muitas pessoas naquela época não sabiam ler e escrever. Então nas sinagogas, não só o conhecimento religioso, mas também o conhecimento
de alfabetização, de cultura mesmo. Então os fariseus eles vão fazendo esse trabalho, é um trabalho de formiguinha, né? É como, por exemplo, hoje quando a gente vê que em determinados locais, às vezes mais afastados, você vai ver que se levanta alguém ali para evangelizar. Então monta ali uma igreja improvisada, às vezes até sem, sem, sem estrutura nenhuma. E ali forma alguma coisa onde começa ali a evangelização e as pessoas vão juntando, vão se aglomerando. E aí daqui a pouco surge uma igreja, vai crescendo e se torna um negócio maior. Então as sinagogas elas eram assim. Então em cada lugar onde existiam judeus, iam aqueles que se preocupavam em estudar, em compreender a lei, eles iam para os locais mais afastados, iam lá, montavam a sinagoga, chamavam as pessoas vinham, começavam a aprender sobre a cultura judaica, começavam a aprender sobre a religião judaica, sobre a lei, sobre a Torá, enfim. Então os fariseus eles tiveram um trabalho muito importante para manter o culto, a adoração a Deus, né? Então é por isso que quando a gente chega no Evangelho e vê Jesus pregando, constantemente ele tem contato com os fariseus. Porque esse trabalho, como eu disse, era um trabalho diferente, por exemplo, do que faziam os saduceus. Os saduceus eles eram a elite da cultura judaica. Então os sumos sacerdotes e os principais sacerdotes eles eram saduceus. Então eles ficavam em função do templo. E ali, na verdade, eles ficavam como que as pessoas que vinham até o templo. E ali eles faziam para as pessoas que vinham ao templo. O fariseu era o contrário, ele não ficava no templo, ele ia até as pessoas, montava ali a sinagoga, cuidava, ensinava e direcionava as pessoas para Deus. E é interessante que os fariseus eles se preocupavam muito com o comportamento das pessoas em relação a Deus. Era como as pessoas deviam se comportar, como é que Deus ele ficaria alegre, como é que devia se agradar a Deus, como é que era o jeito certo de se comportar, como é que a lei, aquilo que a lei dizia, o que que ela queria interpretar, dava interpretação sobre a lei, o que que ela queria dizer. Então os fariseus eram pessoas muito importantes. Então é por isso que nós vemos que quando Jesus ele surge, Jesus ele vai evangelizar, ele vai até as praças, ele vai até as ruas, ele vai em todos os lugares e ali ele começa a falar e de repente as coisas começam a acontecer. Porque Jesus ele prega um evangelho que era nada mais nada menos a mensagem de dizer o seguinte: olha, Deus ele não está num local lá no céu inacessível, que você tem que fazer um monte de coisas para tentar chegar até ele. A mensagem de Jesus era diferente. Não é vocês que vão chegar a Deus, mas Deus que veio aqui para falar com vocês. E eu estou aqui em nome desse Deus que quer falar com vocês. E aqui eu venho dizer o que Deus quer é isso. E aí ele começava a ensinar, começava a explicar, falava por parábolas, curava, ensinava. E tudo isso era feito, como eu disse, em praça pública, para todo mundo ver, né? Então é evidente que quando os fariseus eles veem aquelas coisas todas acontecendo, eles começam a olhar e ver o que está acontecendo. Surgem frequentemente as perguntas: quem é esse cara? Quem é esse Jesus? De onde que ele veio? E quando eles demonstram essa curiosidade para saber quem é Jesus e de onde ele veio, na verdade eles estavam querendo saber o seguinte: em que escola esse cara estudou? Onde que ele aprendeu essas coisas? Não é que eles estavam ali para dizer: olha, isso aí não tem nada a ver, está tudo errado. Não. É porque eles olhavam para aquilo e falavam: ninguém nunca falou desse jeito. Ninguém nunca explicou desse jeito. Ninguém nunca ensinou desse jeito. Ninguém nunca fez os sinais do jeito que estão fazendo. As pessoas elas vão até ele, elas se aglomeram. As pessoas se reúnem ali e ficam horas ouvindo. Tem alguma coisa acontecendo. Então os fariseus eles começam a ficar surpresos com o que está acontecendo e por isso eles se colocam no meio da multidão para ficar ali observando, prestando atenção. O que está acontecendo? Então é isso que estava acontecendo na verdade. E aí o que acontece? Conforme eles vão acompanhando o ministério de Jesus, eles se aproximam e começam ali a ver com muito cuidado, com muita atenção. Então essa reunião aqui que nós começamos a ver no texto, na casa de Levi, que é o versículo 29, esse Levi aqui é o nome judaico de Mateus. Mateus é um nome grego. O mesmo Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus.
Então, se você pesquisar sobre Levi, você vai ver que ele era um publicano. Ele era um cobrador de impostos. Naquela época, na época de Jesus, os judeus estavam sob o domínio do Império Romano, e ali os publicanos eles tinham a função de arrecadar impostos para o Império Romano. Então aí você percebe que o publicano era um cara que não era muito, não gostavam muito dele, porque a função dele era cobrar imposto para o Império Romano. Ou seja, os judeus eram dominados por impostos, então você imagine que era o cara que ficava encarregado de cobrar um imposto para alguém que eles não queriam ficar debaixo da autoridade. Além disso, frequentemente os publicanos eles tinham envolvimento com corrupção, né? Propina, esse tipo de coisa. Então os publicanos eles não eram bem vistos. Então a maioria dos judeus olhavam os publicanos como uma espécie de traidor, como alguém que trabalhava a serviço do Império Romano. É como se estivesse traindo o próprio povo judeu. E aí, Levi, que é Mateus, ele oferece um banquete, uma festa. E aí Jesus vai à festa. E aí começa a chamar a atenção, porque se as pessoas de uma forma geral olhavam para os publicanos como alguém que era traidor ou inimigo do povo, como é que Jesus, que pregava o Deus daquele povo, o Deus de Israel, como é que Jesus podia ir até aquele lugar participar de uma festa de alguém que não era, digamos assim, exatamente amigo do povo? Então isso, os fariseus começavam a só olhar. E aí eles vão, olham e começam a ver o comportamento dos discípulos de Jesus. E aí ele percebe que eles estavam ali participando da festa. E isso chama demais a atenção deles, porque eles falam, mas por que os seus discípulos estão comendo e bebendo aí no meio deles? Ou seja, estão aí participando da festa como se a festa fosse para eles mesmo, né? E aí Jesus, vendo aquilo, vendo os comentários, aquela murmuração, aquelas conversinhas de lado, ele chega para os fariseus e diz o seguinte, olha, não são os que precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes. Essa frase foi algo inesperado, porque o que Jesus estava dizendo aqui é o seguinte, olha, eu não vim aqui para aqueles que estão bem de saúde, eu venho para aqueles que estão muito mal, para aqueles que estão precisando, para aqueles que são os coitados, para aqueles que são os necessitados. Traduzindo isso para o mundo espiritual, ele está dizendo o seguinte, eu não vim para aqueles que já estão bem, que já estão com um bom relacionamento com Deus, que estão com intimidade com Deus, que estão aí sabendo o que Deus quer, sabendo o que Deus não quer, que estão em santidade com Deus. Eu não vim para esses, eu vim para os lascados, podres, arrebentados, rebeldes, aqueles que estão com a vida destruída, aqueles que nem sabem direito que Deus existe, aqueles que estão afastados de Deus. Então essa foi a resposta de Jesus. E ele continua dizendo, olha, eu não vim chamar justo, eu vim chamar os pecadores. Eu não vim chamar aqueles que já estão do lado de Deus. Eu vim chamar aqueles que estão contra. É importante dizer isso aqui, é o seguinte, imagine que os fariseus, na sua mensagem, eles costumavam colocar um ensinamento que era mais ou menos assim para a gente entender. É como se existisse uma cerca, um muro que dividisse as pessoas. Então, do lado de cá do muro, estão as pessoas que creem em Deus, que seguem a Deus, que cumprem os seus mandamentos, que estão interessados em buscar a direção de Deus para a sua vida. E do outro lado do muro estão aqueles que são os outros, que não buscam a Deus, que não creem, que não seguem, que não estão nem aí, que são ignorantes, que não conhecem nada. Então é como se existisse uma espécie de barreira para separar. Então do lado de cá são os santos, do lado de lá são os pecadores.
Então o que Jesus diz é que ele não veio para vir do lado de cá, ele veio para tirar essa barreira e trazer aqueles que são os pecadores, que são os injustos, os criminosos, os afastados de Deus para cá. Então não é para dividir o santo do pecador, é para fazer com que aquele que seja pecador ele possa ser santo. Porque enquanto houver uma barreira, o pecador jamais será alcançado. Então por isso que ele usa essa mensagem para dizer, olha, os doentes, chama os pecadores de doentes e de pecadores. Mas pecadores ao arrependimento, isso é, que queiram mudar a sua trajetória. Então a mensagem de Jesus fica muito claro o seguinte, que ele não veio aqui para o seu povo apenas especificamente para aqueles que já são seus. Ele veio com cuidado para aqueles que não são, para os que estão afastados, que estão distantes, porque estão com a vida desarrumada, podres, rebeldes, que não conhecem a Deus. Então essa era a mensagem. Então Jesus deixa bem claro qual é a natureza da sua mensagem. Por que tinha milagre? Por que tinha cura? Por que tinha ensino? Por que tinha as parábolas? Por que tinha tudo aquilo? Que era para trazer aqueles que estavam afastados de Deus para junto de Deus. E o conhecimento religioso, ele procurava colocar uma barreira. Ou seja, existem os santos e existem os pecadores. Existem os que estão do lado de cá, que são os de Deus, e existem aqueles que não são. O grande problema disso é que a religiosidade, ela é essa barreira. E infelizmente, os costumes, as doutrinas, a forma de pensamento, de comportamento, faz com que a gente coloque uma barreira como essa. Aqui é a igreja. Então a igreja foi feita para a nossa comunidade. Nós somos bons, nós somos santos, nós somos aqueles que Deus ouve, nós somos aqueles que Deus se importa. E os outros? Os outros são os coitados, são os perdidos que vão para o inferno. Só que o que acontece? Nós não podemos, embora isso seja verdade, existem aqueles que são do maligno, existem aqueles que são rebeldes, existem aqueles que cultuam os demônios, inimigos de Deus, existem aqueles que nunca vão querer se chegar a Deus. É verdade que existe uma separação entre bons e maus. Porém, não é uma separação que ela é exclusivista. Isso é, o mal vai ter que continuar sendo mal. E o bom vai ter que continuar do lado de cá sendo bom. Essa barreira não existe, essa barreira é religiosa. Porque o que Jesus veio nos ensinar é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação da pessoa. Portanto, aquele que não tem acesso a Deus, ele passará a ter acesso na pessoa de Jesus Cristo. Então a minha obrigação, enquanto aquele que conhece a Deus, é saber que aquele que está perdido ou no caminho da perdição, que Jesus está preocupado com ele, para trazê-lo para o nosso meio, para a igreja, para que todos nós sejamos filhos de Deus. Então, os fariseus ainda estavam num ponto onde eles não conseguiam captar isso. E aí eles continuam dizendo que, olha, os discípulos de João e também os discípulos nossos, os fariseus, eles jejuam, eles fazem as orações, etc. Mas os seus discípulos, Jesus, eles não estão preocupados com nada disso. Estão aí, ó, comendo e bebendo, estão participando da festa. Eles não têm as regras. O que está sendo colocado aqui? Além de querer dizer com isso que os discípulos de Jesus não tinham consideração por todo o trabalho dos fariseus, ou seja, os fariseus ficaram durante anos ensinando ao povo como deveriam agradar a Deus. Então os fariseus ficaram durante todo o tempo ensinando, assim. Aí vem os discípulos de Jesus e não ligam para nada daquilo que eles tinham ensinado. Então o problema aqui é que os fariseus olhavam e falavam, cara, o povo, olhando essas coisas, vai pensar do mesmo jeito, que não precisa de nós, do nosso trabalho, não precisa das nossas regras, dos nossos ensinos. Eles acham que vai bastar e fazer, escutar Jesus e não sei o que, e seguir e acabou. Ou seja, o nosso trabalho vai ser jogado no lixo.
né? Como se não fosse nada. Então, o que estava incomodando os fariseus a essa altura era isso: olha, vamos chegar aqui esse ensinamento novo e as pessoas, Jesus, 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 e nós aqui vamos ficar para trás, né? Então, esse ponto estava aí. Então, no meio dessa discussão, Jesus chega: ó, deixa eu contar uma parábola para vocês. E aí ele diz a parábola, que é a primeira delas, do remendo na roupa. Então, o que Jesus diz é o seguinte: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe na veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não vai se ajustar à velha. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não adianta querer remendar a roupa velha. A definição de velho é de alguma coisa que se desgasta pelo uso. Então, sapato envelhece, roupa envelhece, né? Carro envelhece, os objetos materiais eles envelhecem. E tudo aquilo que fica velho, ele deve ser substituído, deve ser trocado. Então, quando o meu sapato se gasta, eu compro um novo. Quando essa roupa fica velha, eu compro uma roupa nova. Então, eu não vou ficar perdendo tempo tentando remendar aquilo que já envelheceu. Então, esse é um primeiro ponto para a gente pensar nessa palavra, velho. Então, o que Jesus está dizendo, usando a parábola da roupa, é para explicar que não adianta querer consertar aquilo que já se tornou velho. Então, você troca o que ficou velho por algo novo. Então, essa é a ideia aqui. Então, o que Deus está dizendo aqui é que muitas vezes nós ficamos querendo remendar aquilo que já não tem mais conserto, aquilo que já passou o seu tempo. Então nós vivemos dizendo às vezes que, olha, Deus tem um tempo certo para cada coisa. Então, se Deus tem um tempo certo para cada coisa, significa que as coisas têm prazo de validade. Quando a sua validade acaba e, portanto, elas ficam velhas, não adianta eu ficar querendo trazer de volta. Troca, né? Joga fora e pega uma nova. Então, para um novo tempo, é necessário uma coisa nova. Para um novo tempo, é necessário uma ideia nova, um jeito novo, uma forma nova. Então, o que é velho, ele é substituído, ele é trocado. E é interessante quando ele usa a expressão roupa, porque se a gente olhar bem, a roupa ela é uma embalagem. A roupa ela é aquilo que cobre ou que é aquilo que nós colocamos, que cobre o corpo, né? A roupa é o que cobre o corpo. E nós olhamos muitas vezes uma coisa que a gente está acostumado a ver no nosso dia de hoje, né? Que é chamada marca, né? A roupa boa é a roupa de marca. Como que se a roupa fosse mais importante do que o corpo. Porque na verdade o que faz uma roupa ter valor é o corpo dentro dela. Então a roupa foi feita para o corpo e não o corpo para a roupa. E nos nossos dias parece que a ordem está meio invertida. A roupa é mais importante do que o corpo. E na verdade não é. Então aquilo que é novo, no caso a roupa nova, ela deve ser usada num novo tempo para cobrir aquele corpo. Isso significa o seguinte: aquilo que está dentro da roupa já está renovado, já é uma nova ideia, já é uma nova forma, já é uma nova direção, já são um jeito novo de enxergar as coisas. Então essa roupa que vai vestir esse corpo também tem que ser nova. Então a roupa ela será nova e não remendada, mas porque aquele que vai vestir, ou seja, a pessoa a quem essa roupa vai cobrir, já é uma pessoa que mudou. Entende o significado? Então, Jesus deixa bem claro: não adianta eu querer pegar uma roupa nova, cortar um pedaço para remendar a velha. Não, já faz o seguinte: tira a roupa velha e já veste logo a nova. Então é isso que está sendo colocado aqui. E Jesus estava falando isso em relação aos fariseus para dizer o seguinte: olha, esse tempo novo, onde as coisas estão acontecendo, e vocês estão vendo o que está acontecendo, estão vendo as curas, estão vendo o ensinamento, estão vendo as pessoas, estão vendo as novas ideias. Então vocês não têm que ficar tentando trazer essas ideias para adaptar com os costumes que vocês já têm. Vocês têm que abrir a mente e entender que o tempo mudou. É isso que estava sendo dito aos fariseus. Essa era a explicação da parábola. É um tempo novo. E para um tempo novo as coisas são novas. Eu gosto muito de uma frase de Einstein,
onde ele dizia assim: tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar que os resultados sejam diferentes. Então a verdade é que o tempo que já se passou teve as coisas que são próprias daquele tempo. Então nós vivíamos pedindo a Deus: Senhor, renova, Senhor, muda, Senhor, abre um novo tempo, escreve uma nova história, faz isso e não sei o que. Mas isso não adianta se por dentro eu não tiver a renovação do meu entendimento. Se eu não estiver disposto a mudar a forma com que eu vejo as coisas e estiver preparado e pronto para aceitar as coisas novas que virão no novo tempo. Essa aqui é a ideia. Então os fariseus, eles ainda estavam se apegando às coisas da sua tradição para querer adaptar o que Jesus estava dizendo para conseguir conciliar as duas coisas. E Jesus estava dizendo: não, isso aí é como tentar colocar um remendo, não vai resolver. Então o certo é tira a roupa velha e põe uma roupa nova. Não é que Jesus estava dizendo: olha, o tempo de vocês acabou, vocês são religiosos, sai para lá. Não, Jesus estava dizendo o contrário. O trabalho de vocês é muito interessante, foi bom. Vocês foram levantados por Deus para fazer o que vocês fizeram até hoje. Porém, entendam uma coisa: Deus agora resolveu mudar o tempo. Então está sendo dado a vocês a oportunidade de enxergar o que Deus está fazendo. Porém, eles preferiram fazer o quê? Não, vamos ficar com o nosso jeito. Se nós não podemos adaptar os novos ensinamentos ao nosso jeito, então é melhor deixar para lá. Então era isso que estava acontecendo com os fariseus. Jesus então ele dá uma segunda parábola, ele diz o seguinte, né? Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo corromperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Bom, para quem não sabe, o odre, ela é uma bolsa feita de pele de animais, geralmente cabra, e era uma bolsa que ela era confeccionada para armazenar vinho. E essa questão do odre novo no vinho novo, ela tem o seguinte sentido: quando se colocava o vinho no odre, ele ia passar por uma fermentação natural. Então o vinho, ele ia com o tempo, ele ia dar uma estufada na hora que ele liberasse os gases. E aí o odre ele ia, né, inchar. E aí o que acontece? O odre ele precisava fermentar, ele precisava absorver o gás da fermentação do vinho. Então, se o odre fosse velho, isso é, um odre que já tivesse passado por esse processo, ao colocar o vinho novo e ele fermentar, na hora que ele liberasse o gás, era comum que o odre, por já ter sido usado anteriormente, ele acabasse se rompendo. E aí ele rasgava e o vinho ia acabar vazando. Então o odre velho, ele não deveria ser reutilizado. Então o vinho novo tinha que ser colocado no odre novo, porque assim o odre, como era ainda novo, estava em condição de uso, ele ia suportar a pressão da fermentação do vinho. Então com isso o odre novo não ia se romper. Mas o odre velho, isso é, aquele que já tivesse passado por esse processo e portanto ele já tinha estufado, o odre velho, quando fosse nele depositado o vinho novo, na hora que ele tivesse que estufar de novo, ele não ia suportar a pressão, ia se romper e ia derramar o vinho. Então essa expressão odre novo no vinho novo significa isso. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: que o vinho velho ele não vai suportar o ensinamento novo. Entendeu? Que você mantendo, assim como foi o caso da parábola da roupa, não vai adiantar querer fazer com que o vinho ele suporte, ele não vai suportar, ele vai estourar. Então, o que acontece normalmente com as pessoas que são muito religiosas? Elas não conseguem abrir a mente para enxergar nada de novo. Se você fizer de um jeito que é diferente daquilo que ela está acostumada, ela vai dizer: não, isso aí Deus não faz não. Não é assim que eu aprendi, não é assim, não está errado. Não funciona, não, Deus não faria dessa forma. É assim que a gente costuma ver nas pessoas. Então, na verdade, se tentar empurrar na marra, ou seja, não, você chegar e tentar fazer com que essa pessoa ela aprenda na marra, tentar empurrar a goela abaixo, essa pessoa ela não vai suportar. Ela não vai suportar. Ela vai começar a reclamar, ela vai começar a esfriar, ela vai começar
a se opor e aí vai acabar estragando. Ou seja, ela vai estourar, ela não vai suportar a pressão. Então, o que isso está sendo dito, que foi a intenção de Jesus dizer para os fariseus, é que se nós tentarmos nos agarrar nos ensinamentos, nos nossos costumes, na nossa tradição, nas coisas que nós aprendemos, e não levarmos em conta que Deus pode mudar o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, porque Ele é soberano, vai acontecer que nós não vamos suportar, nós não vamos aguentar. E aí nós teremos o mesmo comportamento dos fariseus. Nós vamos nos arrebentar. Nós não vamos suportar. Então esse é o ensinamento que está sendo colocado aqui. O vinho novo tem que ser posto no odre novo. Portanto, não adianta querer dar ensinamento novo para a pessoa que ainda quer manter uma mentalidade lá do passado, uma mentalidade ultrapassada. E isso para nós é muito perigoso. Porque nós normalmente nós costumamos olhar para as pessoas e apontar e falar, olha lá o fariseu, olha lá aquele que quer ficar na tradição, olha lá aquele que não escuta, olha, fulano não adianta, fulano não escuta, olha, fulano não entende, não adianta, larga para lá. E na verdade nós fazemos isso apontando sempre o outro. E esquecemos que nós somos assim. Nós somos tão fariseus quanto os próprios fariseus. Sabe por quê? O que acontece nos dias normalmente de hoje? Algumas pessoas, elas acham que as coisas que Deus não possa mudar aquilo que Ele faz, ou Deus não possa mudar a forma como faz algumas coisas. Nós imaginamos às vezes, não, o que nós aprendemos é assim, não pode mudar. E na verdade, os tempos têm mudado, né? Os tempos são outros, nós temos as inovações tecnológicas, nós temos as coisas que têm acontecido no mundo, então o mundo está em constante mudança. Isso não significa que a igreja deva mudar os seus padrões, não. Mas significa que ao mesmo tempo que a igreja ela não deve mudar, ela por outro lado tem que entender que aquela barreira entre santo e pecador, ela precisa também manter o objetivo do evangelho, que é romper essa barreira. Então isso significa que as coisas que são novas, elas não podem mudar a base do ensinamento que a igreja recebeu. Mas por outro lado, a igreja tem que abrir os olhos para entender que as pessoas que estão do lado de fora mudaram. Não mudou o pecado continua sendo pecado. Não mudou muita coisa que nós sabemos, o que é errado vai ser errado em qualquer tempo. Porém, as pessoas elas estão com novas linguagens. As pessoas têm novos costumes, as pessoas têm novas ideias. Então a igreja tem que fazer com que a verdade de Deus alcance essas pessoas. Mas por outro lado, a igreja não pode perder a sua essência, que é o quê? Representante de Deus na terra. Então o grande dilema que nós enfrentamos é quem é a igreja, quem nós somos. E às vezes nós temos tanto aqueles que querem ser conservadores, tradicionais, de dizer isso não pode mudar, isso não pode mudar, como temos aqueles que chegam e dizem, não, tem que mudar tudo. Tem que transformar a igreja. E isso é o que nós vamos ver, por exemplo, no último versículo, onde Jesus diz a seguinte frase, e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Vejam, quando eu estava vendo essa mensagem aqui, eu percebi que existem duas conclusões possíveis para dentro desse versículo. Olha só, quando Jesus diz que ninguém tendo experimentado o velho prefere o novo, nós podemos seguir por uma linha e entender o seguinte, aquilo que existia no passado, como era feito no passado, tem valor, tem uma boa qualidade, e, portanto, eu não devo trocar aquilo por qualquer coisa que apareça. Então, você pode entender o seguinte, que Jesus talvez estivesse dando uma indireta aos fariseus para dizer que aquele que preferiu o costume velho não vai querer o novo. E vai entender que o bom é o velho. Não é assim quando a gente fala com uma pessoa mais idosa, não velha, idosa. Idoso é aquele que tem mais idade. Velho é o que se desgasta pelo uso. Mas quando a gente fala com uma pessoa mais velha, mais idosa, eu vou falando errado, até eu me confundo às vezes. Mas quando a gente fala com uma pessoa mais idosa,
e ela começa a falar de algumas coisas lá do passado, da época dela, quando ela era mais jovem, ela vai colocar diferenças entre como eram as coisas lá e como são as coisas hoje. Então ela vai falar, olha, tal coisa aqui naquela época tinha qualidade, porque naquela época era assim, porque naquela época era bom, porque naquela época, naquela época. Então ela vai dizer que o bom mesmo não é o que é feito agora, era o que era feito antes. Então uma forma de entender e de interpretar uma conclusão aqui é de dizer que Jesus estava se referindo ao pensamento dos fariseus, que eles estavam dizendo, por ter preferido o velho, para dizer o velho é que é o bom. O bom é aquilo que a gente aprendeu lá no passado. Não são esses costumes novos que estão sendo ensinados. Então aquele que prefere o que é lá do passado vai continuar preso naquilo que é do passado e vai dizer que o bom é aquilo que é o do passado. E que, portanto, o que vier agora não serve não, prefiro não querer. Então que os fariseus estariam pensando dessa forma. Como é a forma como muita gente pensa hoje. Mas existe uma outra forma também de a gente concluir isso, de entender que, na verdade, Jesus faz um contraste entre o velho e o novo para dizer que aquilo que é do passado, que veio do passado, tem uma grande importância no tempo de hoje. Imagine que o processo de se fazer um odre ele era complicado, porque tinha que, depois de morto o animal, extrair o couro, curtir o couro, fazer a costura da bolsa, e a costura da bolsa ela tinha que ser muito bem feita, porque como ela ia envolver líquido, se ela não fosse vedada, o líquido ia vazar. Se os pontos não fossem muito firmes, na hora que ela fermentasse o vinho, ela ia estufar e arrebentar o ponto. Então tinha todo um processo que era necessário fazer para que o vinho pudesse ser guardado. Mas o mais importante não era o odre, o importante era o vinho. Então todo esse processo trabalhoso para se fazer o odre era visando fazer com que o vinho se tornasse maduro. Então o que acontece? Um processo é necessário para que uma pessoa amadureça. Então para que para que o vinho se torne bom, ele precisa passar por um processo e antes do seu processo, um outro processo que é o da sua embalagem precisa ser feito. Então o vinho ele vai sair bom no final das contas, depois que primeiro for feito todo o processo com o odre, para depois ser feito o processo com a própria fermentação do vinho. Onde que a gente pode entender alguma coisa em relação a isso? O que nós somos hoje, o que nós fazemos hoje, tem muita coisa que nós passamos no passado que vieram para nos amadurecer. Tem muita coisa, é verdade, errada que a gente fez, muita coisa que dá até vergonha falar, mas são coisas que elas contribuíram para o nosso amadurecimento. E Deus, ele nos acompanha, na verdade, antes do nosso nascimento. Então, mesmo aquilo de ruim que nós passamos na vida, que foram vidas muitas vezes, a maioria das pessoas, vividas no tempo da ignorância, no tempo do pecado, da rebeldia contra Deus, mesmo nesse tempo, houve o trabalho de Deus lá. Então, nós vemos que tudo aquilo, toda a bagagem que nós trouxemos do passado, ela tem uma importância de nos fazer amadurecer. Então, hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que passou por muitas experiências e com certeza muitas coisas que eu fiz no passado eu não vou fazer hoje porque aprendi. Então eu tenho coisas lá do passado, do velho, que elas contribuíram para eu amadurecer na forma que eu estou hoje. Então o velho ele tem uma importância. O velho ele tem uma importância. Então Jesus ele não diz que ele veio descartar o que aconteceu no passado. Existem coisas, volto a dizer, e essas sim têm que ser deixadas. Mas existem cicatrizes que nós trazemos, existem histórias, existem sofrimentos, existem coisas pelas quais nós passamos que foi da vontade de Deus que nós passássemos por elas e hoje nós aprendemos para saber como poder ensinar a outros. Então nós temos que tomar muito cuidado porque nós vivemos uns tempos, como eu disse agora há pouco,
Nós temos pessoas que acham que não, vamos mudar tudo, tem que transformar tudo, tem que mudar tudo, tem que tirar tudo do lugar, tem que refazer tudo. E na verdade, muita coisa não precisa ser refeita. Muita coisa nem deve ser mexida, porque é muito perigoso que nessas mudanças a gente perca a essência. O que os fariseus estavam fazendo era justamente perder a essência. Quando eles viram a pessoa de Jesus, eles tentaram adaptar aquilo que pudesse ser do ensinamento do Evangelho para as suas práticas. E quando eles viram que eram coisas completamente diferentes, então no final das contas eles preferiram manter o que eles tinham. Eles preferiram manter os seus ensinamentos, a sua tradição, a sua religião. E aí eles acabaram ficando de fora do Evangelho. Não porque Deus os separou, mas porque eles se separaram. Por outro lado, muitas pessoas, às vezes, quando elas aprendem as verdades do Evangelho, elas quase que praticamente jogam fora ou tentam mudar tudo. Elas tentam chegar mudando tudo aquilo que foi feito como se aquilo não tivesse importância. E esquecem que existem histórias escritas de pessoas que viveram muita coisa, que sofreram, que trazem as suas cicatrizes, os seus problemas. Então a verdade é que o Evangelho ele é algo novo, mas ele é algo novo que é tão poderoso, que é tão grandioso, é tão sobre-humano, sobrenatural e é portanto algo que vem de Deus. Ele é tão enorme, tão soberano, que o Evangelho é capaz de ajuntar tanto o novo quanto o velho. Porque o Evangelho é, nas palavras do apóstolo Paulo, o poder de Deus. Então é esse poder que nós precisamos. Eu fico vendo algumas pessoas nos dias de hoje, né, dizerem, por exemplo, não, a mensagem boa é a mensagem que ela é feita ao vivo, mensagem gravada não. Mas eu fico pensando nesses tempos atípicos que nós estamos vivendo, onde não há mensagem ao vivo, porque a mensagem ao vivo seria aquela que nós poderíamos fazer na igreja olhando os olhos uns dos outros, onde você poderia olhar para o meu rosto e tentar ver aonde é que Deus está falando por meio dessas coisas. E nós vemos que hoje isso não é possível. Então nós vemos que a mensagem aqui que está sendo gravada agora, que está sendo levada ao seu coração, o mais importante não é se ela é gravada ou se ela é feita na forma, digamos, de live que dá interatividade. O mais importante é se a mensagem que está sendo gravada, se ela é a mensagem de Deus ou não. Se ela é essa mensagem viva ou não. Se ela é a mensagem que pode mudar a minha e a sua vida ou não. Se ela é o poder de Deus ou não. Então nós estamos em tempos onde infelizmente algumas inovações às vezes elas como que passam por cima de tudo aquilo que já foi construído. E por outro lado algumas pessoas não querem aceitar as inovações porque querem se apegar àquilo que já foi construído no passado. Então é verdade que tanto uma coisa como a outra tem o seu valor, mas nenhuma delas é mais valiosa do que o Evangelho em si. Então essa é a nossa mensagem de hoje, porque Deus quer se fazer conhecido, e Ele se faz conhecido tanto pelas experiências do passado, quando não existia televisão, quando não existia microfone, quando não existia nada disso, como nos tempos hoje, onde com um aparelhinho do tamanho de uma caixa de fósforo, nós podemos transmitir voz e imagem que possa alcançar pessoas que estão do outro lado do mundo. Então o mais importante não é nem o equipamento, não é o ambiente, não é as circunstâncias externas, não é a altura do grito, não é a forma de falar. O mais importante, ele é o conteúdo. E o conteúdo, que é esse aqui, ele só tem sentido e só vai ter poder se ele vier do Senhor Deus Todo-Poderoso. É isso que nós precisamos nesse dia, de poder. Nós precisamos de uma mensagem genuína que seja capaz de transformar a vida, que possa tocar no coração das pessoas. Então essa mensagem, que é a palavra de Deus, ela está acima de qualquer coisa. Porque no passado se pregava sem nenhum tipo de praticamente inovação tecnológica nenhuma. E as pessoas se convertiam aos milhares. Hoje, às vezes as pessoas se convertem aos milhares também, como milhares de pessoas provavelmente poderão ver pela internet essas coisas. Mas a verdade não é se elas se convertem, não é se elas não se convertem, a verdade é se Deus fala. E quando Deus fala, as coisas acontecem.
Então, nesse tempo em que nós estamos vivendo, em que as coisas são terríveis, em que nós estamos vendo as pessoas morrendo aos milhares ao redor do mundo, em que nós estamos vendo que as coisas estão acontecendo e nós não podemos fazer nada, nós não sabemos o que vai ser da economia, nós não sabemos o que vai ser das nossas atividades, nós não sabemos o que vai acontecer, nós só temos uma certeza, que existe um Deus no céu, e é esse Deus que nos sustenta. Então essa é a mensagem. Então, vamos saber que o que é novo, não se ajusta ao que é velho. Então, aquilo que Deus está nos dizendo nesse tempo de hoje é aquilo que vai fazer com que a nossa vida seja modificada. Que Deus nos abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau. Acabamos de ver a palavra do irmão William e com certeza eu sei que tocou no coração de muitos irmãos, aprendemos muitas coisas, né? E sabemos, como foi dito pelo nosso irmão, sobre o dia das nossas mamães, o dia das mães. E um abração a toda a mamãe que amou tanto e que ama tanto os seus filhos. E sabemos que sem as nossas mães, nós não seríamos nada. E a nossa mãe é o exemplo do amor do nosso Deus, um Deus tão maravilhoso. Por esse momento agora, irmão, nós iremos orar por todos esses irmãos que estão colocando seus dízimos e as suas ofertas, né? Muitos estão colocando no banco direitinho, outros estão trazendo para o tesoureiro, e te agradecemos muito. E assim nós vamos orar agora por todos vocês que ofertaram, que dizimaram. Amém? Então vamos orar por esses dízimos, por essas ofertas. Senhor Deus, Paizinho querido, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temos, Pai, como agradecer a esses amados irmãos, irmãs, jovens, crianças, que têm entregue, Pai, o teu dízimo, a tua oferta, as ofertas votivas, as ofertas de sacrifício, as ofertas de amor, as ofertas voluntárias, as primícias. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos muito e pedimos que o Senhor abençoe a cada um. Pai, que não haja a entrada de enfermidade, que não haja, Senhor, a perda dos bens, que não haja fome, que não haja desemprego, mas que o Senhor, ó Deus, abençoe poderosamente a cada um e que eles venham crescer ainda mais diante da tua presença. Assim, Deus, nós abençoamos, em nome de Jesus Cristo, a todos os ofertantes, a todos os dizimistas, que voluntariamente entregam diante do seu altar. Santo é teu nome e abençoado estão vocês. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, sejam felizes e prósperos. Amém. Amém? Muito bem. Nós sabemos que temos alguns irmãos que estão pedindo oração, né? Estamos com o Lucas, né? Um jovem que está sempre fazendo evangelismo junto com a Suzana, o pessoal dos jovens dali. E ele está gripado, ele está com muita tosse. Então eu peço que vocês orem. Vamos orar por eles, por ele, né? Não só por eles, nós temos da família do irmão Luciano Lacerda, né? Nós temos a jovenzinha lá, nós temos a família deles, que tem pessoas da família que estão doentes, que estão com o vírus, né? Coronavírus. Mas graças a Deus eles já estão melhorando, já estão melhor. A Kelly, o esposo da Kelly, e o filho da Kelly, né? Todos eles pegaram aí o coronavírus. E eles estão aqui no Hospital de Guanás, mas já estão bem melhor. Nós cremos que essa semana já receberam alta, graças a Deus, já estão livres desse vírus daqui para frente, né? E eu não sei se tem mais pessoas com problemas desse tipo de vírus, mas eu só sei deles
E pedimos a Deus que o Senhor abençoe muito a eles, que eles venham ser totalmente protegidos pelo teu poder, porque são filhos, são amados do Senhor. O Lucas, né, que pediu oração, e todos vocês que de alguma forma podem estar passando por algum problema de enfermidade. Então nós queremos que esta semana seja uma semana de bênção, onde todos vocês sejam curados pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar por esse povo. Eu sei que vocês estarão orando durante a semana por estas vidas. Senhor Deus, estamos orando agora, Senhor, pelo teu povo, de uma forma específica, por essas enfermidades que têm atingido, não apenas o teu povo, mas todo o país, toda a terra. Senhor, sabemos que tudo está debaixo das tuas mãos, sob os teus controles. E nós pedimos a ti, Senhor, que o Senhor cure a todos, liberte a todos. Senhor, que os nossos irmãozinhos, nossas irmãzinhas, aqueles que estão debaixo da nossa família, debaixo da família, da igreja, Senhor, que o Senhor olhe por todos eles e o Senhor liberte de todo mal, para que possam estar, assim que acabar esse período todo de batalha, que todos possam estar na igreja. Eu peço a Deus que tudo isso venha a servir de ensinamento, que estes males, essas enfermidades que atingem o teu povo, venham servir de crescimento, para que eles percebam que nós, sem Deus, nós não somos nada, que dependemos dele para tudo. E se estamos vivos agora, é porque ele assim nos permitiu. Senhor, chegou até meus ouvidos recentemente que o Eliones, ele tem um filho dele, o filho dele casou, né? Nós fomos até o casamento deles, e a menininha ficou grávida, né? Casou, ficou grávida, e agora, Senhor, eu fiquei sabendo agora que a criança faleceu e que a mãe está na UTI. Senhor, eu fiquei sabendo disso só agora, não sei o que aconteceu. Eu sei que a tua igreja conhece. Deus, essa jovenzinha, Senhor, proteja. Senhor, coloca as tuas mãos sobre ela agora, esteja ela agora onde estiver, e que esta semana ela saia da UTI. Que ela volte para casa bem. Sabemos que ela vai sofrer muito porque ela perdeu o bebê. A família toda deve estar muito triste. Senhor, que o Senhor venha acalmar o coração. Que o Senhor venha cuidar da família, tratar de todos, e que as tuas bênçãos e as tuas proteções estejam sobre eles. Assim, Pai, nós oramos não apenas por eles, mas por todos aqueles, como eu já disse, que estão debaixo da intercessão da tua igreja. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. E assim, meus amados, nós terminamos mais esse culto. E não podemos deixar de passarmos agora a nossa bênção apostólica. Amém? Então, nesse momento, eu oro por vocês, pedindo a vocês que estejam firmes, estejam fortes, porque a nossa vida continua. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor do Espírito Santo, que está dentro de nós, que anda conosco, venha estar com todos vocês, não apenas hoje, mas para todos sempre. Vão em paz, estejam em paz, andem em paz, porque o Senhor Jesus Cristo sempre estará com vocês. Ele nunca esquecerá vocês. Amém? Uma boa semana e até a semana que vem. Amém. Deus te abençoe a todos.